Bom dia, eu sou o Cid, seu amigo do Spiritcast. Tudo bem? Você gostaria de adquirir uma... Está começando mais um Spiritcast! Peraí. Que voz é essa? Eu achei que fosse você, não era você? Tá diferente. Como assim, mano? Claro que não sou eu. Sério? Essa voz é envolvente e diferente, hein? Como é que começa isso aí então, Henrico? É assim, ó. Começando mais um Spiritcast! Pra que isso? Aquele programa maravilhoso que você está esperando todo dia 13h30 nos seus streamers famosos, naquele streamer que te traz o coração, todas as razões, emoções, NX0s que você quer pra sua vida, com as vozes mais bonitas, sedosas, maravilhosas do estado de São Paulo. Eu, Henrico Brum, sempre no meu recanto recluso de Campinas, Isabela Isadora Isa Crozes Brazos Panasovich, diretamente de Franca. Você tá em Franca, Isa? Só pra saber. Não, eu já tô em Catanduva. Tá em Catanduva? Pois é, né, gente? Pois é, olha Tem só. dupla cidadania. Nômade. Camila Ribeira, esta menina maravilhosa, direto de São José do Rio Preto, junto com este menino maravilhoso, que exalta sensações e dispensa comentários, Frederico Salles. É nóis. Nós estamos com essas vozes também tão maravilhosas, tão lastimosas, super Lastimosas. espirituosas, digamos. Lastimosas? Lastimosa ficou ruim, Ficou né? péssimo. Lastimosa é ruim, né? Lástima. Vozes sofridas. Final de 2020 as vozes estão lastimosas. Junto conosco nós temos hoje o time com mais integrantes que já esteve aqui no Spiritcast no ano de 2020, porque só teve programa em 2020. Nós temos conosco Natália Piexarca, que tem o nome mais difícil de falar dessa interweb. Eu tô no time da Isabela. Tá né, mesmo, tá mesmo. também. Sopa de letrinha, final. É um monte de consoante. E aí, pessoal? Junto dela temos Kátia Silene dando seu oi pra todo mundo. Oi, galerinha, tudo bem, pessoal? E junto delas, Diego Brito, que já é presença deste podcast. Ele esteve com a gente na nossa live. Já fizemos live com ele, com a Natália lá no Espirituosos. E agora veio pra dar seu oi pra todo mundo. Eu já me classifico praticamente como um Spiritcast, mas Tá deixando ele é melhor sonhar. eu me sentar no último lugar da mesa. Eu falei pra não deixar à vontade. Deixa à vontade, é isso que acontece. Liberdade demais, ó, por ousadia. Gente, hoje nós estamos aqui então com os Espirituosos, esse grupo de... Dá pra dizer teatro espírita, gente? É teatro? É esquetistas espíritas? Skatista. Nossa, skatistas espíritas ia ser interessante, hein? Já pensou? Uma nova modalidade. Será que é difícil de fazer óleo na erraticidade? É isso, a gente faz umas sketches aí, a gente dá risada. Nosso principal trabalho é de audiovisual, de sketches, de humor espírita. E vocês fazem apresentação presencial assim, em centros e tal? Raramente. Até já chamaram, mas a gente ainda não tem muito material pronto. A gente começou 2020 desenvolvendo um espetáculo de comédia tal, pra valer, mas aí chegou a pandemia e aí ficou pra sabe Deus quando. Mas a gente faz, assim, principalmente evento de mocidade, a gente fez alguns já, mas assim, mais em palestra, em bate-papo. Oficina, a gente aplica oficina também. Oficina de teatro a gente já fez com Legal. mocidade. E sketches bem curtas também. Turnê internacional, então, não saiu ainda. Ainda não, fomos convidados, né? Nossa, a gente sempre recebe, ai, vamos, vocês... A agenda é lotada, né? A gente diz, calma. A gente tem que trabalhar a humildade Ainda não primeiro. tá na hora. Gente, esses meninos então são do Espirituosos e vocês encontram eles no Instagram em @osespirituosos, certo? No YouTube também, no canal Espirituosos. E no Facebook também, na página Espirituosos. Spiritcast já esteve com a gente no YouTube. Quem é fã do Spiritcast pode ir ver o episódio. Duvido que você vá lá e dê dislike. Vai lá e dá dislike. Duvido você fazer isso. Mas faz alguma coisa. É, faz alguma coisa. Tem que ir lá pelo menos. Assistir, dá um view pra galera aí. Dá like ou dislike. Vai lá, assiste 2 vezes, dá 2 F5 pela gente aí, pelo nosso... Não precisa nem assistir, deixa rolando ali, vai em loop. É uma boa. Esse é então o nosso programa de dezembro, que provavelmente seja o mês mais louco do ano mais louco que nós estamos vivendo. Porque se a gente tinha um fim de ano atribulado, cheio de coisa, imagina em 2020. Esse ano eu acho que tá de parabéns. Olha, queria dizer que meus melhores momentos de 2020 são tristes. Nossa, Já imagina os lastimável isso aí, hein?
Lastimável. Top 10 de 2020, quando eu chorei só uma vez no banho. Esse foi um dia bom. Nossa, Aquele dia que eu só fiquei com lágrima no olho, que eu não chorei. Aquele foi o melhor dia. Um dia bom. Nossa, foi dia top esse aí. Mas pelo menos uma felicidade eu tenho, Camila. Esse ano não tem festa de fim de ano na minha família. Não tem? Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo. Nossa, olha, eu não gosto. Camila sabe, eu não gosto de final de ano porque começa a chegar fim de ano, começa a me dar uma coisa ruim. Eu não gosto de festa de Natal, de Ano Novo, por causa dessa questão da treta. Nunca gostei e espero que agora com a minha família eu construa um outro tipo de sentimento em relação ao Natal e o Ano Novo. Posso jogar uma polêmica, então? Quem são vocês no rolê do Natal e do Ano Novo das festas? Vocês se metem em treta ou vocês São a própria ficam de treta, né? boa? Nossa senhora, hein? Ou fica tipo, não fica assim, vocês apaziguam? Eu sou a prima que come e que conversa com as véias. E aí, quando começa a rolar uma treta, eu só pego o meu refrigerante A pipoca. e fico observando. E é isso. Eu sou o cara que fica também de boa. Eu começo a ver briga e treta, eu pego o meu carro e vou embora. Eu não consigo, não. Eu já sou o cara que não vai na festa. Eu não vou na festa. Sério, assim, tipo, porque a minha família é muito grande, mas eu, a minha mãe e meu pai, a gente tem um histórico de não ir nas festas grandes de família, então a gente não vai. Aí eu carreguei isso pra minha alma. Tanto que eu nem gosto muito de Natal, tá, gente? Eu gosto mais de primeiro do ano, que eu acho mais bonitinho. Ai, gente, eu vou ser bem sincera, eu sou a que dorme. Não, ninguém duvida disso não, Camila. Tipo assim, é porque é mó rolê, né? Tem que esperar meia-noite pra comer, aí é tarde, eu fico com sono. Mas é verdade, eu sempre chegava na minha mãe e falava assim, mãe, pode comer já, que eu tô com sono. Aí eu comia, sentava no sofá e dava uma cochiladinha, assim, então eu não via muitas tretas, né? Então, eu durmo. Na minha família, como a gente come bastante, a galera libera antes da meia-noite. Acho justo. É, na minha família também. A gente come antes da meia-noite. Minha família, a mesa tá toda posta, lindona, grande, fartura. Meia-noite. Eu passo fome. Pra nós tem regra diferente. Sério? Tipo assim, no Natal é uma regra e no final de ano é outra. Tipo, Qual é a regra? depende, assim, mas tipo, a gente já definiu, por exemplo, esse dia 24 a gente não vai esperar até meia-noite. Primeiro do ano a gente espera. Tipo, nunca é a mesma coisa, é sempre não determinístico. Que Assim. doido. E vocês escolhem a regra, tipo, esse ano joga pra cima. Tira no palitinho. Então, depende muito de quem vai na festa por causa das tretas, entendeu? Porque a gente sempre fica daquela assim, se fulano tiver, a gente come antes, se fulano É não que tiver... na realidade a gente- treta começa antes do Natal, né? Mas, gente, vocês têm que entender que vocês tretam porque vocês esperam até meia-noite pra comer. Se a galera comesse às 9 da noite, ninguém tretava. Que isso? Não pode passar fome, não. Você Aí... tá comendo, você não tá tretando, né? Se a gente comesse antes, ia todo mundo embora. Mas é aí que tá. Se come mais cedo, vai embora mais cedo, ninguém Já treta. era. Todo mundo fica feliz. Também não tem as coisas também, né? A gente podia jantar 6. Então pra que tem Natal? A gente solucionou as tretas e só você passar pouco tempo com as pessoas. Exatamente. Basicamente é isso. E pronto. Matou todas. Não comemore Natal. Se você está ouvindo esse podcast, abra a campanha na sua casa, na sua família. Não comemore Natal em 2020. Não tem nada pra comemorar. Pra amar o próximo, o único obstáculo é o próximo. Simples. Exato. Nossa, eu acho também. Ou seja, elimine todo mundo. Ou a si mesmo, né? Porque tem gente que é totalmente insuportável, né? Tipo o Diego. Quê? Nossa! Ataque gratuito, hein? Olha, Ou não, né? festa de Natal chegou nos espirituosos. Nossa, Ela chegou toda, oi gente, tudo bem com vocês? E agora aqui, ó. te perdoo, Kátia. Vocês já pararam pra pensar num negócio interessante? Tipo, a gente sempre fala assim, ó, final do ano dá treta, dá briga. Dia das Mães tem que cuidar, porque dá briga. aniversário do fulano, aniversário. Vocês já notaram como, tipo, meio que briga, treta, é sempre, tipo, juntar um monte de gente dentro de uma sala? Da família, né? Às vezes, não só da família, mas a maioria das vezes da família, tipo, aí é sempre assim. E aí ainda tem que fazer distanciamento social e o povo insiste em se encontrar. Exatamente. O Corona tentou mostrar pra gente, sabe, a alegria disso. De se isolar. Ai, que horror, gente. Se isolar. Hoje só lições boas aqui do Spiritcast. Não comemore Natal, seja isolado do resto do mundo. Esquece lei de sociedade. Mas eu tava vendo, antes de vir pra cá, eu tava vendo um memezinho assim. É fácil pro Pequeno Príncipe falar um monte de frase bonita. Ele morava num planeta que só tinha ele. E saiu, E foi né? dar um foi dar um rolê. Fácil, né? Mas, ó, a gente tá falando de treta e tal. Uma coisa que sempre acontece. Na minha família nunca teve muito costume de acontecer isso, mas, tipo assim, fim de ano é época de fazer amigo secreto. Nossa. E aí, eu tenho um pé atrás com o Natal.
no seguinte aspecto. Eu gosto muito do Natal, eu gosto muito do final do ano. Só que eu acho que além de ser uma época de muitas tretas, é de... Ai, né, gente? Muitas falsidades. Porque você vai fazer um amigo secreto. Ai, eu não gosto da Isa, mas no amigo secreto eu tirei a Isa. Ai, porque eu tirei uma pessoa que é maravilhosa, uma pessoa, assim, super gente boa. E aí, passou o Natal, aí, putz, você viu a roupa que a Isa tava? Eu não Você viu quero tanto fazer que a Isa amigo comeu? secreto com a Você viu? Camila. Eu já queria deixar isso registrado. Não, mas gente, mas é verdade. É porque me incomoda um pouco, tipo, no Natal parece que a gente cria uma esfera de falsidades e que a gente... Sabe, vocês não têm essa sensação? Ou sou só eu mesmo? Tenho mesmo. Mas será que é falsidade 100%? Ou será que é só uns 80%? Será que um pouquinho a pessoa não tá tentando fazer alguma coisa de bom? Eu acho assim, você não pode brigar com o seu tio hoje porque é tipo aniversário da tua avó. Porque se não fosse aniversário da tua avó, você podia brigar. E é a mesma coisa no Natal. Então, não, você não vai tretar hoje porque hoje é Natal e não é dia de treta. Então, você engole isso aí que você tá sentindo, toda essa raiva, esse rancor, e vai lá e dá um abraço e um beijo nele, deseja tudo de bom coração. Não é pra ser falso, é pra fazer isso de bom grado mesmo. E a gente consegue, naqueles 2 segundos que a gente abraça a pessoa e fala, tio, feliz ano novo, ou feliz Natal, enfim, tudo de bom, viu? E é isso aí, tchau. E larga. Entendeu? E aí depois o rancor volta. Talvez porque exista um clima de reconciliação, né? É uma pausa no rancor. Uma coisa que eu e a Nath sempre falamos nas lives, né? É assim, aquela coisa de você fazer a caridade, ficar postando nas redes sociais, fazer pra se mostrar e tal. É legal? Não, não é legal. A gente sabe que a mão direita não pode saber a obra da esquerda. Mas antes da pessoa ajudar alguém pra mostrar, desde que não humilhe a pessoa, do que ela não fazer. Assim, dos males, eu acho que é o menor. E é uma forma, pelo menos, da pessoa ter contato com fazer algo de bom. Quem sabe, depois de fazer muitas vezes, aquilo não começa a ser uma coisa orgânica, uma coisa verdadeira pra ela de praticar o bem. Sim. Ninguém nasce sabendo, a gente pratica, a gente exercita, né? Ainda que no Natal possa ter muita falsidade, mas pelo menos alguma coisa ali você pratica. A gente sabe que a gente cria energias, que a gente cria um padrão vibratório através do que a gente fala, do que a gente pensa. Então só da gente falar palavras positivas, alguma coisa de bom, mesmo que seja muito pouco, a gente tá fazendo. Então talvez o problema não seja ser amorzinho no dia do Natal, é o rancor nos outros dias. É, exatamente isso. Exatamente. Talvez esse seja o problema maior. É o que tem maior período de duração, Exatamente. Dura mais. Que tal entre o Ano Novo e o Natal, né? O rancor. Eu acho que a gente tem essa dificuldade por conta da expectativa que a gente cria sobre nós mesmos. Na verdade, esse programa aqui, o subtítulo dele podia ser Como Ser Hipócrita de uma maneira rápida em 1h10, que vai ser o tempo desse programa. É claro que a gente fala isso e a gente fala um monte de coisa nas nossas lives, nos trabalhos, nas monitorias, na casa espírita e tal. É o que a gente faz, a gente fala o que a gente gostaria de fazer. E eu acredito que esse gostaria de fazer, às vezes a gente não faz porque a gente sente um certo receio ou porque a gente tem uma prisão social, assim, ou que, por exemplo, tem aquele parente que a gente não gosta, a gente não pode gostar dele. Porque a verdade é essa, né? A gente fala, eu não gosto do meu tio. Mas não, eu não gosto do meu tio porque eu não gosto, porque eu tenho ranço, por não sei o quê. Geralmente ele fez alguma coisa. E eu acho que o Natal, o Ano Novo, alguns dias especiais, eles meio que liberam a gente dessa prisão social que a gente tem, da gente dizer assim, esse lado da família não se dá com aquele, mas aí eu vou lá e dou um abraço no fulano, porque eu acho ele legal no fundo. Eu vou lá e lembro um pouco das qualidades do cara. E às vezes se perguntar até, né? Se eu tô fazendo, naquele momento não tô sentindo coisas boas por aquela pessoa, ou se não, se naquele momento, por um segundo que for, eu consegui desejar coisas boas, eu consegui abraçar, e talvez eu descobri que o abraço daquela pessoa é legal, é gostoso. Mas acho que isso é uma coisa que cada um precisa se perguntar a cada ranço. Porque eu acho que todo mundo queria ter uma família legal, né? Ninguém diz assim, que bom que a minha família todo mundo treta, todo mundo briga. Até hoje eu não conheci ninguém que dissesse, minha família é super legal, todo mundo se ama, todo mundo se adora. E eu acho que o desespero que a gente tem é esse. A gente chega no fim do ano, chega no Natal, chega no Ano Novo e a gente diz, nossa, eu queria que fosse assim o ano inteiro. Só que aí vem aquele rancinho, aí você lembra o que fulano fez, lembra o que a gente fez também, né? Porque a gente também não é santo. Então, mas a gente veio nessa família que a gente veio justamente porque as pessoas mais difíceis, com que a gente tem mais coisa pra resgatar, pra acertar, pra corrigir, né? Agora, hipocrisias à parte, eu queria saber então, já que podemos ser muito hipócritas e falar muitas coisas, mas será que a gente nunca perdoou? Será que a gente nunca foi perdoado? Assim, de verdade, não daquele pisão do busão que passou 10 minutos e a gente esqueceu. De coisa pra valer mesmo, de coisa séria. Vocês já conseguiram perdoar? Já conseguiram ser perdoados de algo? Não. Já, cara, poucas vezes. Não. Já.
Eu já. Eu já. É outro rolê. Tipo, uma situação dessas, do tipo de ter o momento do perdão e da conversa e de se abraçar e ser amigos pra sempre. Porque assim, às vezes você não tem realmente a oportunidade, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou ainda não teve essa oportunidade, né, essa encarnação, alguma coisa assim, porque as pessoas se afastaram, ou porque alguém foi pro plano espiritual já. Acontece, né? Mas assim, acho que tem um processo que é interno do perdão, que é de eu liberar esse sentimento que me faz mal, que me pesa em relação a outra pessoa. Assim, se tem o encontro daqueles dos filmes espíritas, das peças espíritas, que se encontra do outro lado e se abraça, e tá todo mundo de mantinho branco e é lindo, e sai todo mundo mentor, é ótimo. Mas às vezes não rola. E aí, o que você faz? Você vai dizer assim, então já que eu não tive um momento de luz com aquela pessoa, eu vou ter que carregar essa mágoa pro resto da vida? Aí eu questiono, o perdão é pro outro ou o perdão é pra nós? Ou é pros dois? Porque eu posso perdoar dentro do meu coração. Agora a outra pessoa não vai saber que isso aconteceu. Será que é perdão? Mas depende da situação. Uma situação que você não tem como entrar em contato, a pessoa tá desencarnada. A menos que você seja um médium vidente daqueles bem caprichado, que enxerga, que conversa e tudo. Você vai tentar vibrar ali, vai vibrar, vai falar, tô perdoando, mas e aí? Mas, Gi, acho que esse lugar da fala também do perdão, ele vai estar atrelado, acho que pega um pouco do que a Nath disse, dessa questão desse auto-perdão, né? Porque mesmo que isso aconteceu, aí a pessoa bateu com as 10, foi antes do que eu não consegui trocar ideia. Bateu com as 10, adorei isso. Tipo, foi. Tá, e aí, como é que eu fico, né? Porque eu vou ficar me martirizando pelo resto da minha vida. E eu tenho que trabalhar em mim, essa questão de eu me perdoar, saber que eu errei naquele momento e de repente já ofendi e tal. E como é que eu faço pra continuar seguindo a minha caminhada, não cometendo mais esse desatino com outras pessoas. Acho que é importante a gente rever e pensar um pouco sobre... Será que, de repente, até se eu trocasse ideia com a pessoa que bateu com as 10, seria sincero ela dizer pra mim, não, Kátia, te perdoo pelo seu desatino, e de repente eu tô vendo nos olhos dela que ela tá mandando eu me... E aí não rola, entendeu? Aí você vai falar, e aí, vou voltar... Tá te mandando bater com as 10 junto também. Volto com o meu pacotinho pra trás e sigo, porque eu acho que é muito nesse sentido que vem as festas de fim de ano, porque rola esse clima de acolhimento, esse clima de conciliação, esse clima... Nasceu o menino Jesus, temos todos que ser bons, que alegria, felicidade. E aí, tipo, a gente vai lá, se abraça. Nossa, eu tenho que abraçar, porque, enfim, nasceu o menino Jesus, gente. Como assim? Não posso ficar com raiva, né? Vou me desculpar lá com o Diego, porque eu disse que ele é uma má pessoa. A gente Nossa, Kátia, vamos discutir essa relação, tá precisando. Eu tá ficando pessoal. Vamos aproveitar a oportunidade aqui. Eu perdoo você. Não, você não tem nada do que perdoar, então. Kátia, olha nos olhos dele pra ver se ele te perdoa. E aí eu acho que depois dessa ocasião acaba que as pessoas esquecem que teriam que ter vivenciado a reconciliação de uma forma de fato real, colocando em prática o que é necessário, não apenas essa camuflagem. Acho que chega no fim do ano, todo mundo coloca um papel, treina aí, eu acho que igual a gente que trabalha com as esquetes, acho que todo mundo bate texto. Com certeza. E já chega pronto pra festa de fim de ano, todo mundo com a mesma fala, todo ano repete a mesma falinha, né? Uhum. E tipo, é muito ridículo. E pelo menos assim, eu vejo, na minha família as tretas começam antes do Natal. Então, quando chega no Natal, tá meio que resolvido. É o esquenta. Quem vem, quem não vem. Aí já começa. Vai ser na casa de quem? Aí já vem. Aí começa toda... Um quer pavê, o outro não quer. Aí já começa. Porque todo ano é lasanha com pavê. Pra que lasanha com pavê? Tem que mudar esse cardápio. Podia ser alguma coisa pra comer, né? Em vez de ser só pavê. Meu Deus. Sempre tem um Henrique. Não dá moral pra ele, não. Ouvindo você falar agora, Kátia, eu percebi uma coisa. Centro Espírita é um eterno Natal. Nossa. Nossa, gente, o Diego tirou da minha cabeça. Eu só falei, não vou falar porque eu vou causar outra polêmica, trem. Pra que essa sapatada? E é mesmo. Mas isso aí que você falou, Kátia, eu acho bem importante. Eu tinha falado dessa coisa da gente, de eu achar o fim do ano um momento desesperado. E é porque, justamente, eu penso que assim, a gente quer fazer as pazes. No fundo, a gente não gosta de ser mal. E aí, pegando, né, o espiritismo, nós temos na nossa consciência as leis morais. Então a gente quer ser bom. A verdade é essa, eu acho que essa falsidade, essa necessidade que a gente tem de
vamos nos reunir. Eu acho que é até um desespero que a gente tem pra que isso aconteça. Eu acho que a gente queria fazer as pazes. Eu não sei, eu falo por mim, assim, eu tenho muitas situações que eu queria de fato fazer as pazes com as pessoas, e eu acho que essas oportunidades que a gente deixa pra erraticidade, no fim elas não podem se resolver só na erraticidade, senão a gente não tá exercitando de fato o nosso perdão. Eu vou dar mais uma faceta dessas questões todas, né? Às vezes, será que a gente tá tretado mesmo? Ou será que é uma noia de perseguição nossa? Porque às vezes a gente acha que tem uma briga, mas aí é só uma questão sua mesmo, de perseguição. A gente tem essa mania de perseguição. Ai, fulano tá brigado comigo. Tá nada, ele tá cagando pra você às vezes. Ai, tá vendo, Diego? Entendeu o recado? Você tá cagando pra mim, Kátia? Nossa, agora eu fiquei mal. Agora não te perdoo mais, Kátia. Quando eu tava brigando, pelo menos tinha uma energia ali, né? Agora a gente se sente tão importante que a gente acha que os outros estão brigando com a gente, mas não tá nada. Às vezes é uma síndrome de perseguição sua. Presta atenção, Se irmão. coloca no seu lugar. Seja menos. Se coloque, respira, vai lá. Por que eu falo isso? Porque eu tenho essa questão aqui na minha Nem cabeça. percebeu sua roupa nova de Natal. Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês e acho que fica de reflexão pros ouvintes. Quando a gente tá aí nessa reunião de Natal e tudo mais, e chega exatamente o momento de abraçar e desejar coisa boa e tudo mais, será que a gente, naqueles 5 segundos que você vai abraçar aquela pessoa, será que dentro do envolvimento, porque a gente sabe que o Natal tem um envolvimento, né? Quando as pessoas começam a se abraçar, quando realmente dá meia-noite, a gente sente uma emoçãozinha, por mínima que ela seja. Tem uma atmosfera, né? Será que naquele momento em que você vai abraçar essa pessoa que você tem ou não uma treta, mas que existe ali alguma rusga, alguma antipatia, naquele pequeno momento você não sente algo bom e realmente, como alguém disse anteriormente, aquela vontade de podia ser legal se isso acontecesse mais vezes. Será que não acontece isso? Por mais que sejam realmente só aqueles 2 segundos ou aqueles 5 segundos ali do abraço e depois aquilo passe. Diego fez um comentário há uns minutos atrás dizendo que por mais que no começo a gente pareça falso fazendo algumas coisas, eu vou tratar essa pessoa bem, mas eu realmente não vou com a cara dela. Mesmo que no princípio pareça uma falsidade, as pessoas vejam como uma falsidade e a gente veja como uma falsidade, isso pode se transformar em um hábito. E a gente vai começar a perceber que esse ranço aí que existia, ele vai se dissipando. Porque a gente vai cada vez mais tendo esse hábito de parar de achar que o outro tá com essa mania de perseguição, como o Fred falou, ou tá realmente tretando sempre com a gente. Então eu acho que é muito hábito. Hábito de parar de achar que tudo tem que ser treta e realmente dar atenção para aqueles 2 segundinhos ali do abraço e falar, pô, cara, é minha família. Às vezes a gente fica alimentando ali, tipo, e acha que tá querendo alimentar aquela treta, ou porque o outro olhou torto pra mim, às vezes o outro tava com uma dor de barriga e eu achei que era comigo, e aí eu vou falar mal, aí tem aquele prazer de falar da outra pessoa e criar um ranço. Mas no fundo, olha o tanto de peso e o tanto de energia que a gente gasta criando ranço dos outros, brigando com os outros. A gente precisa gastar muito mais energia do nosso corpo com raiva, brigando com as pessoas, do que abraçando, do que ficando de boa. Ô, Natália, você falou um negócio que eu achei interessante. Não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi isso acontecer e eu acho maravilhoso esse fenômeno, que é assim, a pessoa que a treta de Natal é a maior manifestação de amor que ela tem pelas pessoas. Vocês já viram isso? É o que a alimenta, né? Isso! É tipo assim, tá chegando perto do fim de ano e começa, já vou comprar passa de uva pra botar no arroz porque a fulana não gosta. Aí você diz, nossa, mas tu não gosta da fulana. Porque ela é falsa, porque ela é isso, porque não sei o quê. Só que no fundo daquela fala, meio que rola um amor, assim, ó. É tipo, eu vou botar pra ela ver que eu lembrei dela, que ela não gosta. Tipo assim, se não tiver a passa, sabe? Isso acontece muito, eu vejo isso muito com futebol, assim. Às vezes o cara chega e diz assim, eu vou com a camisa do Inter pra infernizar o fulano, porque ele é gremista e ele não gosta. Sabe, tipo, é um amor dentro desse ódio que me fascina. É um investimento, né? A pessoa tá investindo naquilo. Então, o que a pessoa tá fazendo é focar naquela coisa. É o contrário do tá cagando, tá, Kátia? É o contrário do tá cagando. Isso, só que assim, não é nem com ódio, é com amor, sabe? Eu vou ter que fazer essa salada porque a fulana não come carne. Que não sei o que, mas por que não come carne? Eu vou ficar reclamando. Só que, tipo, ela tá fazendo a salada, saca?
tá fazendo o Por isso negócio. que a Natália falou faz tanto sentido. Quando você perdoa, você se liberta. Porque quando você não perdoa, quando você mantém essa mágoa, esse rancor, você tá muito mais conectado com essa pessoa do que se você perdoar. Então você tá preso a ela. Por isso que é uma liberdade. O contrário do amor, na verdade, ele não é o ódio. O contrário do amor, ele é a... É indiferença. É indiferença, exato. Então, tipo, pra você odiar uma pessoa, você tem que gostar muito dela. Senão você nem odeia. Você faz o que a Kátia faz com o Diego. É verdade. Quando a Kátia falou pra mim que tava cagando pra mim, aí eu me senti ofendido. Vocês viram a diferença? Foi pior. Foi muito pior, porque ela não se importa comigo. Vamos pôr em prática o ensinamento de Chico, Diego. Perdoa agora, hoje, amanhã e incondicionalmente. Já dizia Chico. Ai, gente, eu sou daquela assim, perdoa agora, porque esse negócio de espiritismo fala que você não perdoa agora, vai ter que vir depois na outra vida, pelo Libera amor de Deus. agora. Já faz, resolve agora, que a gente já se encerra Quero agora. pagar esse boleto agora, à vista. Mas você sabe que eu tenho uma história de ranço eterno, né, na minha família, da minha mãe. Quando eu era bebezinho, sei lá, devia ter 1 aninho, 2 aninhos. Você vai expor sua mãe mesmo assim? Minha mãe não escuta, gente. Aconteceu, tipo, um evento lá na casa dos meus pais, uma festa. Tal. Não lembro se foi meu aniversário, não lembro se foi fim de ano, não lembro. Que festa que foi. E eu tava sentadinha no colo da minha mãe. E aí a minha tia bateu a mão no copo de Coca-Cola e derrubou o copo de Coca-Cola em mim. E, tipo, era um copo de plástico de Coca-Cola. Mas na cabeça da minha mãe virou um negócio muito absurdo. Tentou matar minha filha. Afogou a criança. Foi tipo isso. Mas e se fosse um copo de vidro? Meu Tinha Deus. machucado a minha filha. E se não sei o quê. Isso eu tinha 1, 2 anos. A minha mãe voltou a falar com a minha tia. Quando eu digo falar, gente, é falar oi. Estar no mesmo ambiente. 20 anos depois. Meu Deus. Tipo, era muito ruim, sabe? Você ia pro Natal falando, meu Deus, se a tia estiver lá, minha mãe não vai falar com a tia. Aí, será que eu falo com a tia? Porque eu não posso... será que eu vou? Será que... Sabe? Você fica naquele... Nossa, fica tenso pra todo mundo que tá perto, né? Fica tenso pra todo mundo que tá perto. É muito ruim. Mas hoje, tipo assim, hoje eu sei que elas conversam, já conseguem frequentar o mesmo ambiente, fica mais tranquilo. Tipo, já dá pra você ir menos tenso, né? Então, isso que a Nath falou é uma verdade. Porque tem umas tretas que ficam eternas e por coisas muito pequenas, né? Você nem lembra mais por quê, É. mas você tem que lembrar que você não gosta daquela pessoa, senão eu vou esquecer e vou cumprimentar. É tipo isso. Eu acho que é aquilo que o Fred falou sobre a mania de perseguição. Porque, tudo bem, às vezes a gente tem uma mania de perseguição achando que a outra pessoa tá fazendo algo ruim pra gente, mas às vezes a gente tem essa mania de perseguição de ficar relembrando algo que não teve o menor sentido, mas que a gente teima em aumentar aquele evento e transformar ele num negócio que um copo de Coca-Cola que caiu num bebê gerou 20 anos de pessoas que não conversavam. É bem o que a Camila disse, a gente cria coisas na nossa cabeça que às vezes são desnecessárias. Isso acaba se tornando o que define o relacionamento entre duas pessoas. Então, o indivíduo, né, ele acredita que esse relacionamento é baseado no ódio. E aí, como é que isso vai mudar tudo, sabe? Isso altera quem ele é. Isso a gente vê com banda, isso a gente vê com gênero musical. Gente, quando eu era adolescente, eu era tipo roqueiro, hard rock, não pode ouvir pagode, não pode, isso acaba se verdade, tornando é quem verdade. você é. Eu odeio fulano, se torna quem você é. E aí que eu acho que é o maior perigo desse negócio. Como eu perguntei no começo, né, de quem já conseguiu perdoar, quem já conseguiu ser perdoado, eu gostaria de compartilhar com vocês o momento em que eu consegui perdoar, pra poder, quem sabe, compartilhar uma sugestão de como praticar isso, né, uma forma prática de agir, que foi o que eu fiz e pra mim funcionou, e pode ser que se funcionou pra mim, funcione pra mais alguém. Eu tive muitos problemas com meu pai, na minha infância, na minha adolescência, problemas sérios, não foi só um copinho de Coca-Cola, e eu passei mais de 10 anos sem ver ele, sem falar com ele, sem ter absolutamente nenhum contato. Só que com o passar dos anos, isso começou a pesar dentro de mim. E eu tenho certeza que pra todo mundo que tem esse tipo de mágoa, de situação, a coisa pesa. Como você lida com isso, como cada um lida, e é diferente. Mas pra mim aquilo começou a pesar e eu comecei a entender que eu precisava resolver aquilo. E aí não tinha nem nada a ver com o espiritismo de, porque tem que ser nessa encarnação, porque... Não, eu precisava resolver aquilo. Aquilo não fazia bem pra mim, aquilo não fazia sentido pra mim. Eu comecei a ver o lado bom da pessoa. Eu comecei a ver quais eram as qualidades daquela pessoa, o que aquela pessoa tinha de bom. E aí eu consegui enxergar não como um monstro, não como uma criatura que eu odeio, não como uma criatura que eu tenho muitos problemas, assim como um ser humano igual a mim que tem seus defeitos e suas qualidades. E aí eu consegui começar a enxergar o lado dessa pessoa. Por que essa pessoa agiu dessa maneira? Se ela errou, se ela acertou, aí ela que fique com a consciência dela. Mas eu consigo entender a motivação dessa pessoa agir assim. E aí depois de um processo de anos
pensando, trabalhando isso dentro de mim, aí por isso que eu até falei do perdão é pra mim, o perdão é pro outro, dentro do meu coração eu já estava começando a perdoar. Esse perdão começou a nascer. Então não é igual no filme que até a Nath brincou, todo mundo tá de branco, se perdoou, virou mentor. Não, foi um processo, pelo menos pra mim, de muitos anos, trabalhando isso dentro da minha cabeça. Um belo dia, depois de mais de 10 anos, eu sonhei com meu pai. Falei, acho que eu preciso fazer alguma coisa agora. Só que o que acontece é que naquele mesmo dia, assim que eu levantei e abri o meu Facebook, tinha uma mensagem no meu inbox dele. Então aí falei, bom, temos que resolver isso. E aí passou mais um tempo da gente começando a se conversar aos poucos por telefone até eu conseguir encontrar com ele. E aí essa coisa se resolveu. E aí é o que eu falo. Eu vivi isso, eu posso dizer com todas as letras. É uma libertação. Você tira um peso enorme das suas costas. É maravilhoso viver isso. Eu só queria deixar registrado os meus parabéns pro Diego de fazer esse movimento, de conseguir se libertar desse ódio. Às vezes é ódio mesmo que a gente acaba criando na nossa cabeça, né? Então você tá de parabéns, por exemplo, pra todo mundo. Eu falo isso porque eu experiencio isso na minha família. E eu vejo o quanto que faz mal esse tipo de relação. Obrigado por compartilhar a sua história, porque isso é doloroso e grandioso. Então você tá de parabéns mesmo. E aquilo que eu falei, né? Pra mim funcionou. E tem uma outra questão também, que às vezes a gente fala assim, foi só um copo de plástico de Coca-Cola, mas a gente também não sabe quantos copos de Coca-Cola antes desse já não caíram. Pra pessoa chegar nesse ponto. Sim. Igual, mais que real, esse caso do Diego, né? É uma vivência e atrelado muito a questão de um laço consanguíneo mesmo, né? Paternidade. É uma coisa que mexe muito com a gente, com os nossos valores e até com a questão da nossa identidade, né? Acho que você ter uma questão como essa com você te deixa em total desequilíbrio, até que você consiga se resolver. Uma das coisas que eu tive, assim, muito feio, atrelado ao trabalho, de pessoas realmente terem feito coisas muito chatas. E aí eu lembro que eu cheguei uma vez lá no centro, bem chateada, e aí eu conversei com o mentor da casa, e aí eu achei que ele ia me dizer palavras, sei lá, mais legais, de bom ânimo, e ele só me disse assim: filha, procure olhar essa irmã com outros olhos. Olhe ela com os outros olhos. Eu falei, mas que olho, né? Eu só tenho esses, eu tô vendo tudo que ela tá fazendo, ela não presta. Ela fez isso, fez aquilo, como assim? Que olhar é esse? Não faz sentido. Aí você sai até meio que irritado. E aí, passaram meses, eu comecei a observar, comecei a olhar nos olhos da pessoa. Falei, deixa eu ver se eu enxergo algo. E eu fui olhando e falei, caramba, ela é totalmente triste, infeliz. E aí fui ouvindo um pouco mais sobre a história de vida dela, entendendo um pouco mais o porquê das atitudes dela, né? E cheguei à conclusão que, de fato, é aquilo que a gente vê no Evangelho. Todos nós somos criaturas imperfeitas e reencarnamos desse formato. Só que eu acho que algum de nós deixa prevalecer essa imperfeição, né? Faz valer a pena. Não, eu já sou imperfeito. Eu acho que tem gente que fala assim, não, eu já vim imperfeito, por que eu vou ficar perfeitinho? Não, eu vou pôr pra ferrar mesmo. Se é pra ser vez. imperfeito, é pra ser bem imperfeito. Você é a melhor imperfeição nessa encarnação. Eu acho que é isso. Se é pra ser o pior, é você o melhor pior mesmo. Muitos de nós, principalmente acho que a gente assim que conhece a doutrina, apesar de reconhecer as nossas imperfeições, a gente tenta de algum modo trazer hábitos melhores, né, para o nosso estilo de vida. A gente falou um pouco sobre, pensar de outra forma. Acho que além do pensamento é a atitude, né, que é ela que vai realmente a pessoa dizer, não, a Nath, Diego é ponta firme, a Kátia já não presta, olha o que ela faz, ela pensa, fala, mas não faz. Foi difícil, muito difícil, nossa, acho que eu demorei anos, é um processo longo, para eu entender que aquela pessoa teve aquela atitude, e aí eu fico pensando que demorou muito tempo para eu entender que nem era para mim perdoar ou não. Eu que quis levantar a espada da justiça, mas quem sou eu ali naquele rolê, naquele momento? Acho que é muito isso que o Diego falou, né? Começar a ver a qualidade dos outros. E acho que foi isso que o mentor tentou me dizer, mas na hora eu não tava entendendo. Eu demorei anos para buscar esse entendimento e compreender que acho que é um dos caminhos pra gente conseguir retirar de nós o ressentimento, a mágoa, mesmo que isso tá acumulado de anos. Não foi a coca, foi a coxinha, foi a uva passa. Chegou nesse Natal, foi a máscara que a pessoa não veio na festa de Natal e tinha que estar de máscara e álcool gel. E aí? Aí eu peguei ranço. Não, é de antes, é dos natais passados. Mas não é fácil. Todo mundo sabe que não é um manual, um certificado que a gente lê, botão vermelho, off, botão verde, on. Não é assim tão simples. Acho que leva um pouco mais de tempo.
Sabe que eu já fiz isso também, de chegar no mentor da casa, porque eu tava com uma treta com uma pessoa, mas eu tava assim, tipo, agarradinha no ranço, né? Tipo, e achando que a pessoa tava fazendo as coisas pra me prejudicar, e isso e aquilo, e não sei o quê. E aí, cheguei ali no mentor, dizendo, ai, o que eu faço e tal, né? Achando que ia dizer, não, realmente, precisa se proteger dessas energias horríveis que vêm do outro, com certeza, era isso que ele ia me falar. E ele virou pra mim e disse, filha, e a sua parte? E você nessa situação? E aí falou, não, outra pessoa tem as suas questões, os seus problemas, não tem a ver com você. A pessoa tem um problema dela e ela age dessa forma, isso é ela, é o problema dela. E você, como é que você tá tratando, como é que você tá lidando, como é que você tá resolvendo? Eu saí, tipo, rabinho entre as pernas. Mas eu acho que isso que vocês estão falando de humanizar a outra pessoa. Porque quando a gente fica no ódio, a gente fica com uma parte da pessoa. A gente resume a pessoa a um ato ou uma sequência de atos que a gente não gosta, ou que a gente não concorda, ou que a gente não acredita. Então eu não gosto porque essa pessoa faz mal, e isso de tentar ver, não, ela faz isso, mas ela faz isso também que é bacana. É um caminho bacana, eu acho que ajuda. E uma coisa que me ajuda também é me dar conta de que eu erro também. Porque é isso, nós somos todos imperfeitos. E se eu erro... Fale por você. Gratuito, hein? Aqui um exemplo ao vivo que eu ia falar exatamente. Se eu acho que eu não erro, é prepotência. Eu juro que eu ia falar Ele isso. leu seu pensamento. Beleza, lógico que a gente tá numa caminhada, a gente tenta, o Espiritismo fala isso pra gente também, de buscar ser o melhor que a gente pode, mas é também lembrar que o erro faz parte do aprendizado. Quando a gente vai aprender um negócio novo, a gente vai errar pra caramba. Coisas materiais, isso nas relações. Então o erro faz parte. E se eu não aceito o erro nenhum, nem meu, nem dos outros, eu começo a criar um problema pra mim também. Então é lembrar que o outro tá errando, talvez ele esteja fazendo o melhor que ele pode naquele momento. E talvez eu já tenha cometido esse erro de uma outra forma, ou talvez eu não cometa esse, mas eu cometa outros. E por que que eu tenho direito aos meus erros e outra pessoa não tem? Isso pra mim ajuda, quando eu tô ali agarradinha no ranço, me ajuda a pensar assim, tipo, todas as vezes que eu errei, eu tava tentando fazer o meu melhor. Talvez o outro tenha um motivo. E tentar encontrar também esse motivo é uma forma de humanizar um pouco essa pessoa e olhar e dizer, não, é uma pessoa. Ela tem os motivos dela. Talvez eu não vá saber quais são. É, porque a gente cai nessa armadilha, né, a toda hora, assim, né? A gente cria inimigos imaginários, digamos assim. E aí a gente começa a tratar eles como se fosse de uma classe diferente da nossa. Eu acho que é um cuidado que a gente sempre tem que ter, porque o limite do perdão, né, até do Evangelho lá no capítulo 10 ele fala 70 vezes 7 vezes, né, mas é que a gente precisa continuar convivendo com essa pessoa. Uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é assim, tentar diferenciar o que é o meu ranço e o que é o válido e aceitável, porque tipo, não é porque a gente perdoou uma pessoa que ela se tornou outro indivíduo, né. O cachorro que mata ovelha, ele não pode mais ser pastor de ovelha. Às vezes é difícil a gente perdoar porque o conceito que a gente tem de perdão, ele ainda está muito aliado ao conceito que a gente tem de confiança. Então, tipo, não necessariamente perdoar uma pessoa é genuinamente confiar nela para alguma coisa. Eu acho que é mais uma questão de respeitar a pessoa e de continuar tratando ela como um ser qualquer. Então, será que eu faria isso com uma pessoa aleatória que eu conheci na rua? Eu gosto sempre de pensar assim, às vezes no movimento espírita, né? A gente tem aquele dirigente de casa que a gente não gosta, e aí ele vai lá e, sei lá, promove um evento, e aí você diz, eu não vou nesse evento porque foi coisa lá da casa tal, ou é coisa do fulano de tal. E aí, um exercício que eu gosto de fazer é, e se fosse um outro dirigente, um dirigente que eu gosto, e ele estivesse promovendo, eu teria esse medo? Porque a gente inventa 200 mil medos, né? O evento tal dia eu não vou, não é por causa do fulano. Evento com essa temática eu não vou, não é por causa do ciclano. Mas e será que se fosse um amigo nosso que tá fazendo, será que a gente iria? Eu acho que isso tá ligado a perdoar, sabe? É começar a tratar com igualdade. A gente tem a ideia de perdão como esquecimento das coisas. Só que, assim, a gente não esquece. A grande questão é como você lida com essa memória. O que você sente quando você lembra. Porque quando a gente fala de coisas que têm impacto emocional muito forte, a gente não esquece, cara. Você vai chegar no final da sua vida e você vai lembrar daquele episódio. Fulano fez isso pra mim. O que isso desperta em você toda vez que você lembra? Isso alivia um pouco quando a gente entende que o perdão não é esquecer. Porque às vezes a gente fica, nossa, eu tenho que esquecer que o fulano fez, eu tenho que esquecer que o fulano fez. Você não vai esquecer, irmão. Você vai lembrar, às vezes, a sua vida inteira. Mas e aí? Como é que você lidou? Como é que você ressignificou, construiu aquele negócio? Uma das coisas que eu fico pensando também é que eu posso perdoar, mas não necessariamente eu preciso conviver com essa pessoa. Eu acho que não é verdade eu ter que me submeter
submeter a um tipo de relacionamento que acaba comigo. Eu acho que é mentira e eu acho que é irresponsabilidade de pessoas que falam assim, ó, você tem que conviver com esse marido que te bate, porque você, no plano espiritual, estava desenhado que você teria que conviver com ele. Gente, não. Eu acho que a gente consegue perdoar, mesmo que intimamente, mas eu não preciso conviver com essa pessoa. Esquece essa ideia, pessoal. Existe muita coisa no movimento espírita que tem esses paranauê, assim, esses rolê. A gente precisa traçar esse limiar em algum lugar. Eu acho que a questão é onde a gente traça. É a gente entender que assim, ó, por exemplo, o cara votou num candidato que me desagrada, ou o cara tem uma posição dentro da doutrina espírita, não vamos se enganar não, dentro da doutrina espírita tem gente que gosta de determinado autor, tem gente que gosta de determinado palestrante, e dá umas tretas assim também. O cara que dá passe de pé, que dá passe de chuvinha, que não sei o que. Eu acho que assim, a gente precisa saber onde que é o limite do preciso tolerar e o limite de assim, ó, não, isso aqui não dá mais. Por exemplo, o fulaninho que não concorda comigo tem a maturidade de conseguir desenvolver uma conversa madura com essa pessoa. Isso não é uma questão de se isolar e falar, nunca mais vou na casa do fulano, ou nunca mais vou falar com fulano. Tem o que a Natália falou, né? A gente erra também, né? Pô. Então, tipo, às vezes a gente... fulaninho fez não sei o que, fulaninho fez isso. Mas e eu? Olha pra mim mesmo, Henrico. Mano... É um equilíbrio entre as duas coisas. Cuidar também pra não cair na cultura do cancela. Na cultura do cancela, sim. Não gostei do que você falou, cancelado. Tá cancelado da vida e a gente vai cancelando as pessoas. E aí a gente não aprende a dialogar, a gente não aprende a discordar com elegância, a gente não aprende a se repensar também. Putz, será que eu tava falando uma besteira também? Ainda naquela coisa do compreender o outro e tentar humanizar um pouco o outro, é também entender que, tipo, talvez ele esteja no tempo dele, sei lá, eu posso não... Se eu não conseguir ter a conversa iluminada, que todo mundo sai melhor e sai feliz e colhendo flores, talvez eu tenha tido que encontrar esse lugar em mim e pensar nas coisas que a pessoa me fez, se ela me fez coisas graves, de uma outra forma, tentando entender, putz, mas aquela pessoa tava passando por um momento complicado, aquela pessoa tem XYZ, isso não é justificar uma violência, nunca justificando uma agressão. Sim. Mas entendendo que existe um motivo, eu consigo entender, eu consigo tornar aquela pessoa um ser humano assim como eu, um espírito em evolução e tal, mas eu percebo que ela segue neste erro, seja uma agressão, seja uma forma de se relacionar que pra mim é muito agressiva, ela segue sendo dessa forma e ela vai seguir sendo dessa forma até que ela esteja pronta pra talvez se abrir pra uma outra relação. E se eu ficar insistindo numa coisa que me machuca, também esse limite de entender se aquela pessoa vai continuar sendo agressivo ou abusivo, seja lá o que esteja acontecendo, eu posso entender que ela tem os motivos dela, mas eu não preciso me submeter. E pode perdoar, né? Tipo assim, você pode perdoar e não conviver mais, não tem problema. Não haver ressentimento, né? E às vezes até um ato de amor pra si e pro outro, talvez não seja uma coisa boa vocês conviverem se aquela convivência é muito agressiva. Você pode olhar de uma outra forma, mas se aquela pessoa ela vai seguir sendo agressiva ou fazendo aquelas coisas que ela é assim ou está assim nesse momento, tudo bem eu me afastar, mas perdoando aquela pessoa. As coisas não são inconciliáveis. E eu fico até, assim, um pouco mais emocionada de falar, porque eu fico pensando assim, esse ano de 2020 foi bem difícil. Poxa, podia nem estar aqui mais. Tanta coisa que aconteceu. Então, assim, ter esse olhar mais cauteloso mesmo, né? Valorizar a nossa vida, né? Então, deixar as tretas mesmo de lado. Quer pôr uva passa? Põe! Vamos pôr de lado. Não come, então, o arroz. Sei lá, acho que eu vi tanta coisa nesse ano que, meu Deus... Tô super grata de estar aqui trocando ideia com vocês, porque é complicado. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, como a gente sempre fala em quase todo episódio do Spiritcast, a gente não tá passando nenhuma receita de bolo, a gente não tá dizendo o que é o certo e o que é errado. A gente tá compartilhando experiências, que é o que a gente costuma fazer aqui. E hoje estamos com outros amigos compartilhando mais experiências. Se você tá passando por uma dificuldade no momento de perdoar, se você tá passando por uma dificuldade pensando, será que eu vou ou não vou pra essa festa de família pra ter que comer aquela uva passa? Você pode ter certeza que isso não vai acontecer da noite pro dia, como o Diego falou e como outros tantos falamos aqui hoje. Tudo demanda tempo. A gente demora 9 meses pra nascer. Cara, é esforço. A gente precisa ser persistente, resiliente e continuar a caminhada. Então, se você realmente for pra festa dos seus familiares no final do ano, que é aquele abraço que você vai dar ali na hora de cumprimentar todo mundo, que ele pelo menos seja sincero.
Gente, então encerrando essa parte, espero que tenha ficado legal aí, que vocês tenham curtido esse papo. A gente vai pro próximo momento do nosso programa, onde a gente pergunta pros nossos convidados maravilhosos, cheirosos, bonitos, encantadores, que sugestões vocês deixam pros nossos ouvintes, que não só pros nossos ouvintes, para nós também, que estamos todos sedentos de conteúdo para esse final de ano maravilhoso que nós vamos ter. A Camila tá com a agenda aberta já, ela Eu tá já tô pronta aqui. pra anotar quais são as indicações. Então vamos lá, minha indicação, Turma da Mônica. Quem não gosta de Turma da Mônica tá vivendo errado. Não sei se vocês já leram os livros espíritas da Turma da Mônica, escritos pelo Alamítio e pelo Luiz Ru Rivas. São livros excelentes, contam histórias sobre o espiritismo. Lançou um recente, que é o do Francisco de Assis. Legal. Então vai falar sobre os animais e tal, com viés espírita. A Turma da Mônica, quem não gosta da Turma da Mônica? Legal. Arrasou. Ai, é muito fofo. Arrasou. É muito fofo. Então lá no Folhinha Espírita tá disponível, são muito bons. Acho que a gente pode fazer aqui, rapidão, quem é você na Turma da Mônica? Isa, quem é você na Turma da Mônica? A Magali, óbvio. Camila, quem é você na Turma da Mônica? Eu sou a filha da Magali Camônica. Vixe, Maria. Baixinha, gordinha, eu como. Então dá aquele negócio, entendeu? Fred, quem é você na Turma da Mônica? Eu acho que eu sou... Nossa, eu não sei quem que eu sou. Eu não sei, peraí. Ele é aquele cara... Qual que é o cientista? Ai, o Franjinha. É o Franjinha? É verdade, ele é mesmo. Acho que é o Franjinha. Eu sou franjinha com a Magali. Kátia, quem é você na Turma da Mônica? Eu sou a Mônica, sem total noção da minha força. Nossa. Natália, quem é você na Turma da Mônica? Eu ainda tô um pouco com a imagem que a Camila trouxe, dia da filha da Magali com a Mônica. Eu fiquei pensando na Mônica jovem, acontece alguma coisa diferente que eu não tava sabendo, mas enfim. Mas eu acho que eu sou mais Mônica. Diego, quem é você da Turma da Eu Mônica? acho que eu sou bem cebolinha, cheio de planos infalíveis. Acho que o Diego é o Sansão, aos dentinhos. Nossa. Que maldade, mano. O Monicão. Mônica! O manicão, verdade. E você, Henrico? Quem que você é, Henrico? Eu sou o Floquinho, certeza. O Floquinho. Nath, continua aí. Qual que é a sua sugestão, Nath? Eu tenho duas indicações. A primeira indicação é um perfil no Instagram que chama Feminismo à Luz do Espiritismo, da Yasmin Pires, Interessante. que é minha conterrânea de Belém do Pará, que gravou também live com espirituosos, então hashtag fica a dica. O que eu acho bacana do perfil da Yasmin é que ela fala sobre questões de gênero, de inclusão variadas, assim, de várias questões de inclusão ou de justiça social, e ela casa muito bem, ela traz muito conhecimento da doutrina, de leis de amor e tudo mais, com as nossas relações, traz umas perspectivas diferentes, bacanas, assim. E o outro é o filme Bate Coração, que é uma comédia maravilhosa, não é uma comédia que se declara espírita. A gente, inclusive, fez a divulgação do filme, então também vai pros canais espirituosos pra ver essa divulgação. A gente entrevistou o diretor, atores Que legal. e tal. Olha. Mas ele tem um viés espiritual muito, muito, muito coerente com a doutrina e faz isso de uma forma leve, de uma forma bem humorada. Vocês vão querer assistir, a Camila tá com o caderninho e vai querer ver. Claro, já tô anotando aqui. É a história de uma travesti que desencarna, e aí o coração dela é doado pra um cara hétero top todo errado, e aí eles começam a ter uma relação mediúnica muito estranha aí. Mas assim, espiritualmente faz sentido, porque eles não falam assim como associar coração, a matéria e tal, não sei o quê. Uma relação de matéria com espírito necessariamente. Mas é uma coisa do tipo que ela, a travesti tem um apego Pegada na matéria. e ela vai atrás. Que da hora. É tipo, meu Que coração legal. tá lá, entendeu? Então ela vai atrás do coração dela. E aí a interação mediúnica dos dois é muito, muito divertida, assim. Kátia, qual que é a sua sugestão para os nossos ouvintes? Vamos lá. Tenho duas sugestões, 2 livros. Um é do Adeilson Salles, O Homem que Falava com as Estrelas. É um livro que recentemente eu li, adorei. Ele fala dessa relação da gente se manter em oração. Ele vai relatando vários acontecimentos no sentido de perdoar pessoas que se envolvem com vícios, drogas, como é você poder auxiliar, como você se sair de situações difíceis, sempre mantendo esse contato por meio da oração com a divindade. Mas aí na realidade ele vai sempre expondo que ele conversa com as estrelas. E o outro é o Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro que eu gosto muito, até brinquei com a Nath, falei, eu gosto de presentear algumas pessoas com esse livro, porque ele dá um resumão de como fazer a reforma íntima sem saltos, sabe? De uma forma bem simples, uma linguagem fácil e que a gente compreende. Tem um pedaço lá também que ele vai falando um pouco sobre questão do perdão, auto-perdão, como fazer. Então deixa isso de uma forma mais simples, não esse método que a gente traz da tradição, né? Não, você tem que fazer a reforma
forma íntima, sim, mas como, né? A partir do quê, né? Então, criando hábitos, atitudes, mudando o pensamento. E aí, esse livro é do Vanderlei de Oliveira. Gente, ficaram então 5 sugestões para vocês dos nossos amigos do Espirituosos. Queria também deixar uma sugestão aqui, porque o Spiritcast, nesse mês de dezembro, na verdade no mês de novembro, participou da Gincana Jovem, do Mundo Jovem Espírita. Não sei se todo mundo estava sabendo, eu espero que ninguém soubesse, porque era uma gincana secreta. Olha só que legal. Como esse programa vai ao ar no dia 13, o pessoal que está ouvindo aí não viu ainda, no dia 9 eles vão divulgar que já ocorreu essa gincana, então a gente não sabe ainda quem venceu, mas o Spiritcast participou. Então eu queria deixar o convite para todo mundo entrar lá no perfil Mundo Jovem Espírita no Instagram, @Mundo Jovem Espírita, e conferir o que aconteceu. Tem vídeo nosso fazendo palhaçada, pagando mico bastante. Eu e a Isa participamos, a Camila e o Fred são velhos, então eles não participaram junto com a gente, mas teve muita gente na equipe do Spiritcast. Agradecer a todo mundo que participou com a gente. Foi uma semana inteira cheia de desafios, aí a gente teve que encher bastante o saco do pessoal. Participou o pessoal lá de Franca, o pessoal de Garapava. Então um agradecimento para todo mundo, confira lá no Mundo Jovem Espírita para saber quem venceu a gincana, se é que você se importa com quem venceu, mas principalmente para conferir o material que a Laura estava colocando lá, a Laura e toda a equipe, né, do Mundo Jovem Espírita está colocando para vocês. Vocês gostaram do papo? Eu achei da hora pra caramba. Eu adorei. Não. Nossa, muito Diego, ô Diego, eu convidei você pra vir aqui em casa. Remove ele. Ô Cid, tira todas as falas do Diego desde o início do programa. Vai passar o trem toda vez que o Diego for falar. Não é o Diego, deve ser bom. Isso. A cara da Camila tá muito Exatamente. conformada. A gente tem que rever quem a gente convida, viu, Frederico? Eu digo uma coisa, ó. Na hora de encarnar, a gente não conhece, não sabe, vem na sorte. Então, assim, espirituoso teve que Vem na avisar sorte. ele. Vocês não mais. Vocês já estão diante do pacotinho que tá sendo entregue. Aí já é escolha, né, Kátia? Aí já é escolha. Aí já é Não, tô de escolha. boa. Cada um tem que lidar Já com a é, sua escolha. já tá. Vocês que lutem. Mas olha, foi um prazer a gente ter recebido vocês. A gente já apareceu, inclusive, numa live com o Diego e com a Natália lá no canal do Espirituosos. Confiram lá no YouTube. A Kátia a gente está conhecendo hoje, Kátia. Mas foi um prazer também de ter aqui com a gente. Eu acho que foi um papo super legal, super divertido. E agora, gente, façam o jabazinho de vocês. Convidem o pessoal. Como que as pessoas encontram Espirituosos na rede interwebs de computadores? Canal Espirituosos no YouTube, youtube.com/espirituosos. No Facebook, se é que você ainda usa, facebook.com/espirituosos. E no Instagram, @osespirituosos. Todos os nossos vídeos, nós temos quase 200 vídeos de sketch, mais as lives de quarentena, muitos memes no Instagram, bastante conteúdo aí pra vocês se divertirem e tentar se conectar um pouquinho com uma coisa mais elevada, né? Que não somos nós em casa, gente. Ainda bem, né, Diego? Muito bom, muito Gente, bom. muito obrigado. A gente agradece a participação dos amigos da Luz aqui com a gente. Com essa energia maravilhosa, nós vamos encerrando o Spiritcast maravilhoso com os amigos do Espirituosos. Você que curte o nosso trabalho, não se esqueça, hoje a gente não vai ler comentário de novo, eu tô prometendo leitura de comentário, mas aguarda, segura, a gente tá com todos os comentários guardados aqui. Pode ficar tranquilo que o seu nomezinho vai ser comentário lido meu aí. pelas vozes maravilhosas desses 4 jovens maravilhosos. Estão prestes a ler o seu comentário no nosso próximo programa, que será o último, hein, gente, ó. Fiquem de olhos bem abertos, pois o nosso contrato com o Spiritcast vence no dia 30 de dezembro, onde você vai encontrar o último programa desta temporada do Spiritcast, que se encerra com glamour, com cor, com dança, com folia, com arte espírita, com muito humor e muita diversão, como você sempre encontra aqui no Spiritcast. E agora nós vamos então encerrar este momento maravilhoso. Gente, obrigado pela participação de vocês, obrigado por acompanhar nosso trabalho, a gente acompanha de vocês, que a gente consiga sempre fortalecer esses projetos que trabalham com o espiritismo de um jeito, digamos assim, não ortodoxo, e que a gente possa sempre ter convidados legais aí e encerrar esse episódio maravilhoso com aquele saboroso, tácito, nem um pouco Lastimável. nem um pouco lastimável, Lastimoso. mas aquele maravilhoso, sedento, feliz, alegre, saltitante. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Gente, obrigado. Nunca mais ele parava, gente. Muito obrigado.